Bem-vindo ao segundo estudo no livro de Eclesiastes. Nós estamos estudando o livro de Eclesiastes e se você ainda não teve a oportunidade de ver a lição 1, eu quero sugerir a você que vá ali no YouTube ou se não, vai no Google e coloque Capacitação Bíblica, Estudos no livro de Eclesiastes, e você vai encontrar ali a lição número 1 desse primeiro estudo no livro de Eclesiastes. E hoje nós vamos entrar na segunda lição dessa série de estudo de Eclesiastes, a partir do texto. E por isso eu quero pedir para você, para nós lermos juntos o texto de Eclesiastes, capítulo 1, versículo 1 a 18. Se você tem a sua Bíblia, você pode abrir lá, que diz assim: Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidades, diz o pregador, vaidades de vaidades, tudo é vaidade. Que proveito tem um homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol e põe-se o sol e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. Volve-se e revolve-se na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, novo debaixo do sol. Há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Já não há lembrança das coisas que procederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir depois delas. Eu, pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para neles os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estutícia. E vim saber que também isto é correr atrás do vento. Porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência aumenta tristeza. Então a primeira coisa que Salomão começa a nos mostrar aqui é a futilidade nos ciclos da vida. A vida, ela é cheia de ciclos. E há ciclos de várias formas. A vida tem uma constância. A vida tem uma rotina. E essa rotina parece que não muda nunca. E é isso que ele vai nos mostrar a partir dos versículos 4 a 7, depois dele dizer que a conclusão que já abre o texto de Eclesiastes, no versículo 2, é que tudo é vaidade. 5 vezes ele fala que tudo é vaidade. Ele diz no versículo 2, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Tudo é sem sentido, tudo é
é vão, tudo é inútil. E ele faz uma pergunta: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho com que se afadiga debaixo do sol? Essa é uma pergunta que ele insiste em fazer. Se tudo é vão, por que o homem trabalha? Por que o homem foca em viver a vida por viver a vida? Na verdade, o que Salomão intenta fazer é que a vida, ela é inútil, ela é fútil, porque sempre é do mesmo jeito. Olha o versículo 4, o versículo 5, o versículo 6 e o versículo 7. Nesses 4 versículos, ele faz uma analogia mostrando que tem algumas coisas da vida que permanecem do mesmo jeito que está há muito tempo. Então, primeiro, ele fala sobre a entrada e a saída dos homens da terra. Homem nasce e morre, nasce e morre, e ele coloca esse ciclo de mudança, de que nada parece mudar, como geração. Versículo 4 diz assim: geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Ou seja, o homem passa por aqui, ele vive e morre. Enquanto ele nasce aqui, casa, aí tem filhos. É natural que os filhos enterrem os pais morrem. Então, vai uma geração, depois de um determinado período de anos, entre 40 e 45 anos, uma geração vai embora e entra uma nova geração. A geração vai, passa pela terra e a terra é a mesma. Olhe que Salomão, ele tem não vou dizer uma preocupação, mas uma observação. Ele observou que as pessoas, elas entram na terra, elas morrem. E você precisa saber disso. Primeiro precisa saber disso é que você não vai ficar aqui para sempre. Você está vivendo numa geração, num tempo. E esse tempo, é necessário dar uma resposta a esse tempo. Mas na futilidade da vida, é só parar um pouquinho e lembrar que todos vão morrer. A sua geração, a geração dos seus pais já passaram, e agora é a minha geração e a geração dos meus filhos. E logo será o dos meus netos. E eu vou morrer, os meus filhos vão morrer, os meus netos vão morrer, e as gerações vão entrando. Então, nada muda. Sempre tem pessoas na Terra, elas nascem e morrem, nascem e morrem, nascem e morrem. Isso é comum, e a Terra fica como está. Versículo 5, ele diz: levanta o sol e põe-se o sol, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. Não havia, na época de Salomão, qualquer levantamento científico como temos hoje. Não havia as conclusões científicas com respeito à Terra, o Sol, os planetas. Era apenas uma observação. Bem cedo o Sol nascia e à tardezinha ele se punha e vinha à noite, e era assim todos os dias e continua sendo assim. É uma coisa rotineira, comum. É comum, mas o autor do Salmo 19, ele diz que o céu proclama a glória de Deus. E diz que o sol nasce de uma forma imponente, bonita, e ele vai até o ocaso, até terminar o dia, com uma manifestação da mão do Senhor. Mas é assim, nada muda. O sol nasce, meio-dia o sol está no centro da terra, e à tardezinha ele se põe, aí vem a noite, e no outro dia nasce de novo. Não muda, não muda. E se você ficar pensando nisso, só nisso, você vai ver que a coisa é do mesmo jeito. Só a geração, só o sol? Não, versículo 6, ele diz também que parece que as coisas não mudam. O vento,
O vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte, diz assim, volve e se revolve na sua carreira e retorna aos seus circuitos. Em outras palavras, o vento sempre está soprando. Talvez tenha pouco vento, talvez tenha um ventinho, talvez tenha um vento forte, talvez tenha um vento super forte, mas o vento sopra. E ele sopra para o sul, sopra para o norte, porque ele fez um acompanhamento. Ele talvez jogou uma poeira, ele fez um acompanhamento, ele observou que é do mesmo jeito. Em outras palavras, o vento está sempre soprando. Versículo 7, ele fala sobre outra coisa que nunca muda. O quê? Os rios correm para o mar. Os rios correm para o mar. Hoje nós sabemos que quando o sol vem, bate no rio, aquele mormaço levanta, formam-se as nuvens, o rio cai para o mar, as nuvens se formam, cai água, a água volta para o rio. E é interessante que ele diz assim, os rios vão para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Ele observa que parece que nada muda, parece que nada muda. Então, a terra parece ser habitada para sempre e os homens em todas as gerações estão sempre a ir, nascer, vir, viver e morrer. O sol está lá na sua posição e a função que Deus colocou ela na criação. Os ventos continuam o seu ciclo de giro, venta, venta, sopra, sopra. E o ciclo da água, também como os rios, correm para o mar, vão correndo, e em seguida, através da evaporação, retornam na forma de chuva. E é interessante, os rios enchem de novo e olhando para a natureza, parece que nada muda e só vai em círculos contínuos. E é sempre a mesma coisa. Então, se na análise da vida pela vida, a vida é fútil, porque é sempre a mesma coisa. E isso é um pouco de desespero. O que ele está querendo dizer é que se você tentar analisar a vida pela vida, você vai ficar desesperado. Não dá para tentar compreender a vida só pela vida, porque a vida ela tem uma mesmice, ela tem uma rotina normal. Se alguém tentar, como Salomão tentou, entender a vida pela vida, ela vai descobrir que os ciclos da vida nunca mudam, e que é fútil tentar entender a vida pela vida. É fútil, porque tudo é do mesmo jeito. Só isso? Não. A futilidade nesses ciclos da vida, primeiro, nada parece mudar, e segundo, nada parece se satisfazer. Olha o versículo 8. Todas as coisas são canseiras, que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, e nem se enchem os ouvidos de ouvir. Ou seja, apesar de todos os trabalhos, o homem nunca está verdadeiramente satisfeito, porque ele se cansa rapidamente de tudo. Por isso que a vida é vã. Porque o cara se cansa de ganhar dinheiro, ele se cansa de trabalhar, ele se cansa de viajar, ele se cansa de comer, ele se cansa de fazer exercício, ele se cansa de viver na imoralidade, ele se cansa porque tudo é canseira. Ou seja, não tem nada que realmente satisfaz e deixa plenamente a vida pela vida. Então, a satisfação que uma pessoa procura naquilo que ela procura, vai procurando, com a vida, é algo fútil. Tem gente que pensa que a vida está na satisfação de algum prazer. Quando ele acorda, ele já é preso por aquele prazer. Aquele prazer que era prazer se torna vício. Porque, segundo a Bíblia, tudo é canseira. As pessoas não satisfazem na vida pela vida. E com o tempo, o que acontece?
Logo, as pessoas estão desejando outras coisas. Essa é a razão porque estão sempre criando carros novos. A tecnologia está sempre crescendo. A pessoa não é conformada com um celularzinho que simplesmente fala com uma pessoa. Não, ela quer um celular com muitos recursos, com muitas coisas. Se tiver um outro melhor, um outro melhor. A maneira que as pessoas vão, os técnicos vão melhorando aquele tipo de produto e vão dando um upgrade, vamos dizer assim, uma atualizada, as pessoas vão comprando. Então as pessoas nunca estão satisfeitas e o marketing trabalha com isso. Trabalha com o quê? Primeiro para criar uma insatisfação perene, não é? Aí a pessoa tem que começar a troca o carro, troca o celular, troca o armário da cozinha. Nada errado trocar armário de cozinha, não é? Nada errado trocar carro. Mas a questão é a motivação. As pessoas vão trocando os móveis da casa, vão trocando a casa, e aí, nesse princípio da insatisfação, a pessoa nunca está satisfeita com nada, então ele também não está satisfeito com o marido, não está satisfeito com a esposa, não está satisfeito com o emprego, não está satisfeito com nada. Então, existe dentro internamente de cada ser humano uma insatisfação que a pessoa vai tentando buscar, vai tentando satisfazer, vai tentando organizar coisas da vida para trazer satisfação. E o final dessa história é o quê? O final dessa história é que nada satisfaz. Essa é a ênfase de Salomão. A vida parece nunca mudar, versículo 4 a 7. A vida parece que nunca chega a uma satisfação plena. E versículo 9 a 8, parece também que nada é novo debaixo do sol. Ou seja, aqui nessa parece que nada é novo. Versículo 9 diz assim: o que foi é o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada, pois, é novo debaixo do sol. Ele diz, não tem nada novo. Pode ter sofisticado. Pode ser sofisticado. Pode ser que melhorou. Mas novo pelo novo? Não. Eu vou dar um exemplo. A gráfica, ela chegou, graças ao Senhor que ela chegou, porque quando a gráfica chegou, o primeiro livro a ser impresso foi a Bíblia. Mas como que era impresso antes? Como é que o conteúdo chegava? Através da escrita. Agora vem através de um sistema de maquinário. Muito joia. Mas veio para melhorar o que já tinha. O que já tinha por muito tempo? A escrita manual, o sistema de escribas. Então, escrever um conteúdo não é nada novo. Agora, melhorar a forma da escrita, e agora no século XXI muito melhor, é algo bom. Mas não há nada de novo em termos do princípio. Porque para você melhorar, você tem que ter uma base anterior, não é? Então, não há nada novo debaixo do sol, não há nada, não se amarre nas novidades, como se fosse a última coisa. Não, o que aparentemente é novo foi lançado na base anterior, em algo que já sabia. Pode ser que já sabia há muito tempo e inovou, há uma inovação, mas não uma novidade. Versículo 10 diz assim, há alguma coisa de que se possa dizer, vê, isto é novo? Não. Já foi nos séculos que foram antes de nós. Talvez não fora na inovação, ele está dizendo. Mas não é nada novo. Não tem nada novo. Versículo 11. Já não há lembrança de coisas que precederam, e das coisas posteriores também não haverá memória entre os que hão de vir delas. Então, o que será feito é o que tem sido feito. É isso que ele está dizendo. Se o pensamento de ser novo é somente porque nos esquecemos, ou às vezes não inovamos, não é a questão aqui. A questão aqui é que o princípio não é novo. Sempre houve roupas na história.
Agora, existem vários tipos de tecidos, existem vários tipos de cores, existem várias formas de fazer a roupa, mas a finalidade da roupa é cobrir a nudez. E isso não é novo. Nós temos a inovação do que já existe. Sim, e os avanços tecnológicos modernos? E o que é que a gente diz sobre a tecnologia? Bem, nós temos que lembrar que as civilizações passadas sempre teve um ar de inovação. O que nós estamos fazendo agora é simplesmente redescobrir o que já tinha sido aprendido e inovar constantemente. A inovação existe. A tecnologia, basicamente, é a inovação daquilo que antigamente existia. Não existe nada novo. E porque não tem nada novo debaixo do sol, nós podemos dizer que tudo é fútil. É isso que ele está dizendo. Tudo é fútil. Pode ser o que hoje é a última geração, fique tranquilo, daqui 5 anos não será mais. Não será mais. Daqui 3 anos, 2 anos, não será mais. Será obsoleto. Não é que não vai servir mais, mas se você quiser estar atualizado, então você tem que buscar a inovação. E essa busca da inovação é uma coisa fútil. 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 Um carro só serve para levar você a deslocar de um local para outro. Essa é a função dele. Agora, ele pode ter muita tecnologia dentro, e muita mesmo, mas a função do carro é levar você, transportar você de um lugar para outro dentro de uma segurança básica. Uma segurança de trânsito e assim por em diante. Mas não tem nada novo. Antigamente eram os cavalos que faziam isso. Depois vieram as carroças para colocar pessoas e coisas. E vieram as carruagens. E vieram mais cavalos. Até que alguém foi descobrindo as estruturas dos motores. E foi caminhando. Aí tem as histórias que a gente tem que acompanhar, que são histórias bonitas, não é? Mas tem que deixar bem claro, nada novo, não tem nada de novo nesse planeta. A estrutura, exemplo, de locomoção, ela era feita de várias maneiras no passado. Agora melhorou muito, é mais rápido e algumas vezes até mais perigoso, mas não tem nada novo. Então, se você for buscar o novo, você vai ver que é fútil. E quem não sabe disso está sempre buscando novo para satisfação da vida. E isto é um erro, é o que ele está colocando. A primeira futilidade que ele apresenta é a futilidade nos ciclos da vida. E a segunda futilidade é a futilidade, versículo 12 a 18, da sabedoria humana. Da sabedoria humana. Veja, Salomão, versículos 12 a 15, o Salomão buscou a sabedoria. Veja aí. Ele diz assim: eu, pregador, o correlete, o eclesiástico, venho sendo rei de Israel e em Jerusalém. Ele diz assim: apliquei o coração, veja, a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo dos céus. Então, ele estava ligado às ciências naturais. Eu vou repetir aqui que a minha visão, nós temos duas visões com respeito à busca da ciência natural, o entendimento da ciência natural. Uma através de Salomão e outra, depois de muitos anos para frente, a visão da ciência natural por Charles Darwin. Quem teme a Deus e caminha nos princípios de Deus, como é o meu caso, ele quer saber da visão de ciências naturais a partir do ponto de vista de Salomão, é o meu caso. Essa razão porque eu estou ensinando no livro de Eclesiastes, porque ele esquadrinhou, olha, ele esquadrinhou com sabedoria tudo quanto sucede debaixo do céu da sua época. Não é que ele fez viagens pelo mundo, não. Ele fez um levantamento, ele buscou entender as coisas da sua época.
E ele diz assim: este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Ele coloca Deus nessa história que a busca do conhecimento, a busca do entendimento de qualquer coisa, primeiro, é um trabalho cansativo. E esse trabalho cansativo e minucioso, Deus colocou aos filhos dos homens. O que significa isso? Deus instigou dentro do coração do homem a busca do conhecimento, a busca desse entendimento, e diz o texto que isso aflige. Por que isso aflige? Por que Deus aflige os homens na busca de conhecimento? Porque a busca do conhecimento pelo conhecimento traz vazio. Porque depois de conhecer tudo aquilo que você conhece numa determinada área, você vai entender que ainda falta mais coisas para ser entendida. E na busca desse conhecimento se torna cansativo, porque parece ser uma coisa infinita. Então Salomão buscou essa sabedoria e na busca desse conhecimento das coisas ele se cansa, ele se debate. Ele diz assim: eu chego à conclusão de que quanto mais você busca as coisas, mais você cansa. Deus realmente colocou isso aqui para que os homens fiquem aflitos, porque não dá para conhecer tudo. Versículo 14 ele diz assim: atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, e eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Em outras palavras, a maneira que ele vai tentando dominar a sabedoria, vai tentando buscar compreender as coisas, vai tentando buscar resposta para tudo, ele diz assim: isso aqui não leva a lugar nenhum. Aí ele conclui, versículo 15, ele chega à conclusão que aquilo que é torto não se pode endireitar e o que falta não se pode calcular. Em outras palavras, na busca da sabedoria, de tentar buscar a sabedoria, ele viu que foi uma tarefa muito cansativa, muito enfadonha. As coisas da vida não dá para compreender totalmente. Ainda que você se gradua em tudo, você estude, você ganhe os prêmios, ou ganhe mais conhecimento e mais títulos, nada traz segurança. E ele sabia disso, e ele descobriu que tudo isso é muita vaidade, muito cansativo. E ele faz uma conclusão: tem coisas na vida que não mudam, algumas coisas são tortas e vão continuar tortas, e você não tem explicação para isso. Coisas da vida, do dia a dia que existem, elas não vão mudar, não tem como mudar, e acabou. Então, ele chega a um ponto, ele se cansa. Então a gente para um pouquinho e diz: quantas pessoas ainda não acordaram de que buscar a vida pela vida é um negócio vão, um negócio inútil, cansativo. Quantas pessoas destruíram suas vidas e as vidas das pessoas consigo porque buscaram na vida tudo, buscando coisas para a própria vida que levaram a lugar nenhum. Então, se tiver um homem que buscou entender as coisas e viu que as coisas eram fúteis através do conhecimento, da sabedoria humana, foi Salomão, porque Salomão buscou a sabedoria, buscou entender as coisas, e ele chega à conclusão de que isso não é o significativo. Salomão não só buscou a sabedoria, mas ele recebeu a sabedoria. No capítulo 16, versículo 16, 17 diz: disse comigo, eis que me engrandeci e sobrepujei em sabedoria a todos quantos de mim existiram em Jerusalém. Foi um homem sábio. Como nós vimos no nosso primeiro estudo, lá no capítulo de 1 Reis 4, 29 a 34, diz que Deus deu a ele muita sabedoria. Ele era um homem muito sábio. Entendimento.
E ele teve, o texto diz que com efeito o meu coração tinha larga experiência da sabedoria e do conhecimento. E versículo 17, apliquei o coração a conhecer a sabedoria e o que é loucura e o que é estultícia. Em outras palavras, ele ficou pensando sobre isso. E ele não só buscou, mas ele recebeu tudo isso de Deus. Ele recebeu essa sabedoria, essa grandeza de sabedoria, e em resposta à sua oração. E na verdade, a sabedoria que ele teve para entender a vida foi dada pelo próprio Deus para fazer as coisas da vida. E ele tentou procurar aplicar a sabedoria, e a maneira que ele foi tentando aplicar a sabedoria do ponto de vista humano, ele foi vendo que tudo era fútil. E ele mais e mais tentava entender e compreender as coisas, buscando cada vez mais, e ele chega à conclusão, no versículo 17, que apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. Nós vamos ver no capítulo 2 que ele fez isso através do experimento, não só pela busca do conhecimento, mas através do experimentar esse conhecimento. E nós vamos ver que ele chega à conclusão de que a sabedoria pela sabedoria, o entendimento pelo entendimento, a compreensão pela compreensão é uma coisa fútil, é uma coisa que não leva a lugar nenhum, Também, Salomão reconhece a limitação da sabedoria. Veja versículo 17, B diz, vim a saber que também isto é correr atrás do vento. O que é correr atrás do vento? É buscar, no versículo 17a, conhecer a sabedoria, tentar entender tudo, é correr atrás do vento. Em outras palavras, é algo deprimente. Porque ele diz assim, versículo 18, porque na muita sabedoria há muito enfado. Em outras palavras, muita canseira. E quem aumenta a ciência, o conhecimento, aumenta a tristeza. Então ele vê que o próprio conhecimento é algo limitado. Salomão conclui que a sabedoria humana é algo inútil. Ele percebe que essa sabedoria é como agarrar o vento, ou seja, você não tem resposta para os problemas da vida na busca do conhecimento em si, na busca do entendimento ideológico, filosófico da vida. Ele viu que a sabedoria, o conhecimento, proporciona, sabe o quê? Muita tristeza, muita frustração. Ou seja, a sobrecarga de informação, a sobrecarga de conhecimento traz um processo humano depressivo. E muita gente se torna sobrecarregado por aprender muitas coisas nessa vida. Tem gente que não larga jornal. Tem gente que vive o dia todo lendo jornal, lendo revista, lendo blog, tentando conhecer as coisas, simplesmente para que no fim ele seja reconhecido como uma pessoa que conhece. Mas ele sabe que esse conhecimento, que não é produzido em prática, não leva a lugar nenhum. Então muitas pessoas se afligem por descobrir coisas. E ao descobrir coisas que elas também não têm controle. Porque essa informação vai gerar o quê? Então, muitas das informações do conhecimento, ao invés de ajudar, elas acabam preocupando mais o ser humano. E nessa busca de sentido da vida, o pregador, que é sábio, que começa com a sabedoria, ele conclui que se você tentar achar a vida pela sabedoria, pelo conhecimento das coisas, é como você agarrar o vento e você não consegue. Então, a visão é que o conhecimento pelo conhecimento traz um processo depressivo. E a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa pensar no que realmente nós vamos buscar saber. Será que vale a pena mesmo gastarmos o nosso tempo com coisas que não têm nenhum valor? Conhecimento que não nos leva a lugar nenhum? Não que ele está condenando
a educação, de forma nenhuma, mas ele está demonstrando a limitação do conhecimento, a limitação da ciência, no sentido de conhecer, a limitação dos entendimentos da vida, porque entender por entender, sem trazer um processo de mudança, é um negócio frustrante, não é? Então, a sabedoria, Provérbios 1,7 diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Em outras palavras, sem Deus na vida, é impossível você entender a própria vida. É impossível, se torna algo frustrante. A sabedoria ou conhecimento que busca compreender a vida, mas deixa Deus de fora dela, é frustrante, é só tristeza. A sabedoria sem Deus é a certeza que você vai correr atrás do vento, ou seja, não vai dar em nada. Paulo escreveu em 1 Coríntios 1,31 o seguinte: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria. Em outras palavras, tudo nessa vida precisa passar pelo crivo e conhecimento dos princípios de Deus e trazer tudo dentro da visão espiritual. Da visão espiritual. E a visão espiritual não é para barrar a ciência, de forma nenhuma. Nós queremos que o conhecimento avance a bem da humanidade, que o conhecimento cresça, a ciência cresça a bem da humanidade, para que possamos ainda, com a graça do Senhor, segundo o seu querer, temos a cura para o câncer, temos a cura para o Alzheimer, ter a cura para a AIDS, temos a cura para tantas doenças, tantos problemas, tantas lutas que enfrentamos, que nós sabemos que uma série de problemas são advindas da entrada do pecado. Mas toda sabedoria e conhecimento tem que passar pela pessoa do Senhor Jesus, tem que passar pela pessoa de Deus. Então não tente entender a vida tirando Deus, porque isso é frustrante. No nosso próximo estudo, nós vamos continuar essa pesquisa do pregador para ver como é que ele buscou o significado, como é que ele tentou entender a vida e perceber a vida e as observações da vida. Nós vamos ver que ele busca entender a vida não só agora pelo conhecimento, pela busca do entendimento das coisas, mas ele vai buscar entender a vida pela experiência. Então nós temos dois tipos de loucuras humanas, vamos dizer assim, para tentar entender a vida sem Deus. Uma é o aprofundamento nos livros, no conhecimento, na observação. E outra é na prática. Na prática nós vamos falar no nosso próximo estudo. O que eu queria terminar aqui é com a citação de Tiago 1,5. A sabedoria que a Bíblia diz, o conhecimento, deve passar por Deus. Daí, nós, claro, precisamos de respostas para a vida. Precisamos de resposta para a vida. Essa resposta para a vida, ela passa basicamente pelos princípios que Deus tem deixado na sua palavra. E eu quero dizer assim, se hoje você está buscando uma resposta para algo da sua vida que você não entende, você precisa tomar decisões de forma sábia, e você teme a Deus, Tiago 1,5 diz assim: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedido. Por quê? Porque Deus é o Deus de toda sabedoria. Deus dá a capacidade para você fazer, dentre tantas escolhas, a escolha certa. Aquela escolha que agrada a Ele e que faz bem a você. De forma que o conhecimento não é errado. O conhecimento apartado de Deus traz orgulho. Mas o conhecimento que vem de Deus para trazer as soluções para a vida e que nós necessitamos e que traz glória a Deus, honra a Deus. Então Deus é o dono da sabedoria. Ele lhe dá, como deu a Salomão. Mas não use a sabedoria que ele lhe dá para focar do ponto de vista humano. Use a sabedoria para Deus. O segundo conceito que eu quero também terminar é dizer assim, que a sabedoria passa pela visão de Jesus. 1 Coríntios 1,30.
Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se tornou da parte de Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Então, tudo que você vai conhecer que não leva em conta Jesus Cristo, que Deus o Pai diz que é a sabedoria de Deus, a sua sabedoria é loucura. Por isso, o que você é, o que você tem, as oportunidades que você tem, devem ser rendidas para a glória do Senhor e entendidas de que tudo aquilo que o Senhor lhe deu oportunidade de você ser e fazer, vem dele mesmo, por causa de Jesus. Eu espero você na nossa lição número 3 e que Deus possa ricamente abençoar a sua vida e assim nós nos encontramos na próxima oportunidade. Deus abençoe.